Todos nós passamos por situações desafiadoras dentro dos relacionamentos amorosos. Algumas situações podem parecer mais leves, outras mais moderadas, outras mais intensas, de acordo com o significado que damos para aquilo que vivenciamos. E outros fatores naturalmente também vão influenciar. Mas a questão é que algumas pessoas vão desistir da própria vida amorosa ao invés de buscarem se curar, compreender o que precisavam aprender com aquele relacionamento específico, que pode inclusive ter sido um relacionamento onde você saiu destruído ou destruída. E depois de olhar para essas questões, depois de se curar, se permitir se conectar com uma nova pessoa. E esse vídeo é para conversarmos um pouco a respeito disso. É importante dizer que boa parte das pessoas acabam vivendo os mesmos ciclos. E os relacionamentos parecem uma eterna repetição. Sempre terminam do mesmo jeito. Ou você é tratado da mesma forma que foi tratado em relacionamentos anteriores. Ou você tinha a mesma sensação que já teve em outros relacionamentos. Às vezes de se sentir rejeitado pela outra pessoa, abandonado, traído, humilhado, injustiçado. E o que é importante a gente observar é que às vezes você está repetindo um padrão de forma inconsciente e está se conectando justamente com a pessoa que vai reforçar aquilo do qual você já acredita, aquilo do qual você já pensa e sente a respeito dos relacionamentos. Então, no que de fato você precisa estar atento ou atenta para quebrar esses padrões e de fato viver um relacionamento saudável. E não desistir da sua vida amorosa devido a situações desafiadoras que você já passou. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. A primeira coisa é que você precisa estar atento ou atenta se você está repetindo padrões. Muitos dos padrões que a gente pode vivenciar na nossa vida amorosa, eles têm a sua raiz na infância ou em outros relacionamentos que você já pode ter tido. O que acontece é que normalmente nós vamos nos direcionar para aquilo que é familiar para a gente, por mais que possamos achar que aquela situação é totalmente diferente. Às vezes, aquele relacionamento de fato seria totalmente diferente, mas como você traz muitas vezes uma bagagem do passado, seja da infância ou de outros relacionamentos, mesmo sem perceber, você vai sabotando o relacionamento e vai tendo comportamentos que você tinha nos relacionamentos anteriores. E a outra pessoa, talvez por não estar tão consciente disso também, ela acaba entrando nessa dinâmica que você ajudou a construir. Então vamos supor que você passou por uma traição em um relacionamento passado. E aí você se envolve com alguém que não tem essa tendência de trair. Mas você começa a ter comportamentos com essa pessoa como se essa pessoa fosse te trair. E aí, por mais que essa pessoa possa não te trair fisicamente com a outra pessoa, ela pode ter diversos comportamentos que são traição também. Como, por exemplo, mentir para você. Só que aí você, como já passou por essa situação de traição, essa mentira não significa apenas uma mentira, e não que mentir seja positivo dentro dos relacionamentos, mas você vai amplificar aquilo dali. Aquilo dali vai ter um peso muito maior do que teria para outra pessoa que não tem essa questão, por exemplo, de traição. Que a questão que a pessoa tem já são outras. Da mesma forma que a gente consegue ajustar a dinâmica de um relacionamento quando apenas uma pessoa já começa a transformação, da mesma forma, também é possível desajustar quando apenas uma das pessoas está desequilibrada. Não é necessariamente o mais comum uma pessoa equilibrada se juntar com uma pessoa que está passando por um momento de desequilíbrio, mas acontece. E aí, quando acontece isso, essa pessoa que é mais equilibrada, ela pode perceber diversas questões, ainda assim decidir continuar, e o relacionamento ir se desgastando, ir se tornando um relacionamento disfuncional, porque essa pessoa daqui não parou para se conhecer, não parou para se observar. Por isso que é tão importante que as duas pessoas estejam buscando se conhecer, estejam buscando se desenvolver. Até porque muitas pessoas que estão bem, que estão equilibradas, elas não nasceram assim, elas não vieram necessariamente de lares funcionais. Tudo isso foi uma construção.
E da mesma forma que a gente constrói algo positivo, se a gente começa a alimentar questões negativas, a pessoa ela pode acabar retornando para esse mesmo padrão. Se, por exemplo, eu já aceitei desrespeito, eu aceitava que as pessoas desvalorizassem, e eu começo a impor os meus limites, eu começo a me respeitar, eu começo a me valorizar, eu começo a estar em ambientes onde as pessoas me respeitam, eu me transformo. Mas se eu vou começando a aceitar um desrespeito aqui, um pouquinho ali, e eu vou tolerando isso, com o passar do tempo eu posso estar vivenciando aquele mesmo padrão que eu já vivi antes. Não é que necessariamente isso vai acontecer com todas as pessoas, porque tem pessoas que vão perceber isso e vão se retirar do ambiente. Mas tem pessoas que vão permanecer. Então é importante a gente observar que da mesma forma que uma pessoa que está saudável, que está equilibrada, consegue ajustar a dinâmica do relacionamento porque ela acaba inspirando a outra pessoa e a dinâmica muda, uma pessoa também que está totalmente disfuncional, ela consegue desequilibrar a outra também. Se a outra não estiver atenta, não perceber os sinais e não se retirar antes ou não buscar ajustar a dinâmica, não buscar até uma ajuda profissional. Se hoje você está um pouco descrente a respeito dos homens, a respeito das mulheres, enfim, a respeito de relacionamento amoroso, uma das primeiras coisas que você precisa começar a observar é se você está repetindo padrões. É como você se sente normalmente dentro dos relacionamentos. É como determinadas atitudes do outro para você tem um significado X. E que às vezes esse significado é o significado que tem para você por causa da ferida que você tem. Então, se você não se conhecer, se você não perceber se você está ou não repetindo padrões, se você não passar a se respeitar, a se valorizar, a não se abandonar dentro de relacionamentos, há grandes chances de que você continue repetindo padrões, de que você continue sofrendo de forma desnecessária dentro dos relacionamentos. Não é que um relacionamento saudável não vai ter conflitos, não vão existir discussões, mas é que isso não vai ser a base do relacionamento. É que você vai se sentir acolhido pela outra pessoa. É que a outra pessoa de fato vai estar ao seu lado e você vai estar ao lado dela em todos os momentos. Então, isso precisa ser olhado. As questões da infância e de relacionamentos passados também, isso precisa ser ressignificado. Se você trouxer questões de outros relacionamentos para o futuro relacionamento, como você vai construir um relacionamento saudável? Você precisa se desapegar dessas questões, deixar isso para trás e compreender que agora é um novo relacionamento. É uma nova pessoa. E pode ser sim que esse novo relacionamento, essa nova pessoa, traga as mesmas questões de relacionamentos passados, mas a questão é, se antes você aceitava desrespeito e você começa a perceber que essa pessoa está te desrespeitando, você coloca o seu limite e vê se a partir disso a pessoa vai ter uma atitude diferente. Se ela não tiver, você já tem a sua resposta. Você já sabe qual caminho seguir. Se você vai continuar passando por cima dos seus limites ou se você abre mão da pessoa e você decide se priorizar, porque você sabe que aquele relacionamento vai te fazer mal. Então, além da gente se conhecer, além da gente ter o conhecimento, além da gente observar os sinais, a gente precisa agir quando a gente perceber esses sinais. A gente precisa se posicionar. E a pessoa que de fato ela está empenhada a estar ao nosso lado, não vai ser o fato de a gente colocar limites que vai fazer ela se afastar. Pelo contrário, a pessoa vai te respeitar e te admirar ainda mais. Mas se é uma pessoa que só quer usufruir de você, que só quer tirar vantagem de você, essa pessoa vai sair fora e tá tudo bem, que bom que ela vai embora. Porque aí você tem a oportunidade de se conectar com alguém que de fato vai te valorizar, vai te respeitar, vai estar ao seu lado, mas para isso você precisa estar se respeitando, se valorizando e se amando. Você precisa estar cuidando de você. Porque a gente não vai atrair quem a gente quer. Ah, eu quero atrair a pessoa que se cuida, a pessoa que trabalha, a pessoa que estuda, a pessoa que já é independente em todos os sentidos. Se a gente não está sendo essa pessoa. Às vezes a gente quer atingir um determinado objetivo, quer uma determinada coisa, mas a gente não é essa pessoa. E se a gente não for, a gente não vai atingir aquilo. Claro que existem as exceções, mas de via de regra, a gente vai atrair quem a gente é. A gente vai atrair alguém para reforçar também os nossos traumas. Por isso que a gente precisa olhar para eles. Para que a gente cure isso e se conecte com pessoas diferentes. E também para que a gente comece a colocar os nossos limites. Porque às vezes a gente atrai uma pessoa que vai lá novamente reforçar os nossos traumas.
mas aí a gente começa a se posicionar de uma forma diferente e isso vai sendo ajustado e a relação se transforma. 2. Aquilo que você cobrava ou que você sentia falta nos relacionamentos, você precisa começar a se entregar e fazer por você. Eu vou te dar um exemplo. Eu não me sinto respeitado ou respeitada dentro do relacionamento, mas eu mesmo ou eu mesma abro mão daquilo que é importante para mim. Muitas vezes eu posso passar por cima dos meus limites. Eu posso fazer de tudo para agradar o outro, mesmo que isso me desagrade. Então, para se ter um relacionamento saudável, primeiro você precisa estar se entregando, você precisa estar fazendo por você. Porque senão você fica esperando um do outro. E aí esse outro te entrega, às vezes te entrega um pouco de migalhas também. E aí você fica totalmente dependente porque você acha que aquele outro é o responsável por isso. Mas é algo que você mesmo ou você mesma poderia estar fazendo por você. E aí você pode ficar dependente do outro porque você acredita que o outro é a fonte daquilo. Porque o outro te traz aquilo do qual você sempre quis. E não é que o outro não vai te entregar também. Ele vai, mas você precisa estar fazendo por você. Porque na medida que você se entrega, na medida que você faz por você, o outro também tem vontade de fazer por você. O outro também faz por você. E se o outro não fizer, você vai estar bem, o seu tanque de amor vai estar preenchido e você não vai ficar preso ou presa a um relacionamento que pode não estar sendo bom para você, um relacionamento que pode estar sendo destrutivo. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu queria que a pessoa me desse mais atenção, mas eu não tiro um tempo para curtir a minha própria companhia. Eu não tenho um hobby, parece que a minha vida sempre é voltada para o outro. Então você quer a atenção do outro, mas nem você está se dando atenção. Você não faz nada do que você gosta, a sua vida gira em torno daquele relacionamento daquela pessoa. Então que tal você começar a sair com você mesmo ou com você mesma? Ir ao cinema sozinho ou sozinha? Ir para uma praça, ler um livro? Começar um curso novo? Começar também a investir em você. A partir do momento que você se dedica a você, que você dá atenção a você, o outro também ele vai passar a te dar atenção. Porque antes você poderia estar girando em torno daquela pessoa. E agora também você está dando atenção para você e não apenas para outra pessoa. É importante você cultivar o relacionamento a outra pessoa? Sim. Mas é extremamente importante também você olhar para você. Até porque quando você olha para você e você faz por você também, quando você faz para o outro, você não faz de um lugar de dependência, você não faz de um lugar de estou te entregando isso, mas já estou esperando receber Y. 3. Perdoar os relacionamentos passados é um ato de amor próprio. Tem pessoas que já passaram por traições, por diversas mentiras. Tem pessoas que já passaram por situações do qual o outro nunca se desculpou e até hoje elas guardam ressentimento disso. Tem pessoas que sentem que se doaram demais, receberam pouco. E nesse caso também é preciso, além de perdoar o outro, se perdoar. Pelo tanto que se dedicou, pelo tanto que se esforçou e não obteve, pelo menos algo equilibrado. Muitas pessoas continuam a repetir os mesmos padrões dentro dos relacionamentos também porque não perdoaram relacionamentos passados, porque ainda estão ali remoendo ressentimentos, culpas, e aí não conseguem seguir adiante, ficam presas ao relacionamento passado. Mesmo que conscientemente possa querer, o inconsciente não permite que elas se conectem com pessoas diferentes. Porque elas estão vibrando naquela mesma questão. Elas ainda estão presas naquela mesma questão, na traição, na mentira, não ter se dedicado muito, recebido pouco. E por aí vai, diversas questões. Então, às vezes nem é que você está preso àquela pessoa específica. Você está preso ou presa àquilo que aconteceu entre vocês. E aí é muito comum que a pessoa foque tanto nisso que vai acabar se conectando com alguém que vai fazer ela se sentir da mesma forma. A menos que a pessoa esteja buscando por autoconhecimento, buscando se trabalhar, buscando aceitar o que aconteceu. Vão existir sim as exceções de pessoas que estão totalmente quebradas emocionalmente e vão se conectar com alguém mais saudável. Mas a gente não pode basear a nossa vida nas exceções, porque talvez não sejamos as exceções. Então cuida de você, cuida das suas emoções, olha para a sua história com respeito. Por mais que seja desafiador o que você passou com essa pessoa, alguma lição tinha ali para você. Sempre tem alguma lição por trás dos relacionamentos que a gente vivencia. Seja relacionamento de amizade, relacionamento amoroso, seja o relacionamento que a gente tem com as pessoas no ambiente de trabalho.
Por mais desafiador que seja, sempre tem algum aprendizado, alguma lição que a gente precisa aprender. Se quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!